Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos, mais um vídeo do nosso canal abençoado. E hoje vamos ter aqui a presença do meu marido, graças a Deus, né? Deu certo para ele gravar hoje. E hoje ele vai estar gravando aqui juntamente comigo para falar essa palavra abençoada para vocês. E ele já chegou aqui. Muito bem, a paz a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim, vou acompanhar aqui a minha esposa, abençoada aqui, e nessa palavra de hoje, que para aqueles que abrir o coração e tiver ouvidos para ouvir, a palavra de Deus diz que ouça o que o Espírito diz à igreja. Então vamos lá, meu. E a palavra de hoje está lá em Mateus 13, que fala sobre a parábola do joio. Eu acho essa palavra muito forte, até porque, né, nos mostra até mesmo o que está acontecendo nos dias de hoje. Então vamos ler um pouquinho para vocês entenderem, né? Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Fizeram uma pergunta, né, a Jesus? E Jesus respondeu, né? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meio do celeiro. Glória a Deus Olha por essa só. palavra abençoada. Para você ver que muitos não acreditam. Falam, o inferno não existe. Mas o próprio Filho de Deus, né, que esteve nessa terra, foi o que mais falou sobre o inferno. Foi o que mais citou sobre o inferno. E nos alertou. Sempre ali está falando, sempre falou, nos alertou sobre o inferno. Então ele explicou através de parábolas, né? Porque naquela época, se ele fosse direto ao ponto, o povo não ia entender, ele sabia como seria a reação do povo, então ele lhes falou por parábolas. Fica até mais fácil para as pessoas entenderem. Isso, né? O discípulo até questionaram por que ele fala por parábolas, né? Uhum. Então, gente, continuando aqui, o celular acabou dando um pequeno probleminha aqui, mas acontece, tá? A gente já conseguiu resolver aqui, tá bom? Continuando aqui, né? No versículo 36, né? Lá adiante, no capítulo de Mateus 13, versículo 36, fala sobre a explicação dessa parábola. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele e os seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Né? Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. Onde está aqui? No 38. No 38, ó. O campo é o mundo. A boa semente. Leia para mim, Mozão, que a Bíblia está longe para mim, aqui está ao contrário. No versículo 38, né? Uhum. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Olha só o que ele diz. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Agora no versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será
na consumação do século. Olha para você ver, assim será. Olha como ele alertou muito a gente, né? Constantemente para que a gente não vá para aquele lugar de tormento. Aquele lugar foi criado para Satanás e aqueles que seguiram a ele. Não foi criado para a gente. Ele foi criado para o inimigo, para o diabo. Então, mas aqueles que não obedecem a Deus, não quer uma vida com Deus, não quer saber de nada de Deus nem de Deus, essa pessoa, infelizmente, se autocondena sozinha, porque o Senhor ama cada um de nós, mas Ele não ama o seu pecado, não ama os seus erros. E a Ele... vontade de Deus é que todos sejam salvos, Sim, né? exatamente. Mas nem todos querem ser salvos por Ele. Isso, a vontade de Deus é essa, que todos... Por isso, todos os dias, pode ver que Deus está dando oportunidade para o ladrão, né? Para aqueles que assassinam, para aqueles que roubam, né? Que é o ladrão, para aqueles que cometem todos os tipos de atrocidades. Deus está dando oportunidade deles se arrepender, dos viciados, né? Que é o tipo de vício, bebida, drogas, pessoas que têm depressão. Gente, estamos com um probleminha aqui no celular aqui. Tá parando a gravação. Tá parando a gravação aqui, a gente vai ver depois o que está acontecendo, se às vezes é a memória. A gente vai ver se configurou certinho depois. Mas depois a gente vai ter que editar o vídeo para poder colocar certinho a palavra correta. Tá bom? Então, voltando, né, o que eu estava falando. Perdi até o qual que eu estava falando, né? Gente. Mas vamos ler então no versículo 41 vamos adiante. Vamos continuar, né? Que a gente foi consertar o celular, acabou perdendo o foco certinho do que eu estava explicando, né? Mas, enfim, o Jesus, ele fala, né, explica e alerta a gente. Então, aí, como eu estava falando, para aquelas pessoas que têm vício, Jesus ele está dando oportunidade todos os dias ele dá oportunidade para você se arrepender e passar a ter uma vida reta com ele, aceitar Jesus, né? E ter uma vida reta com ele e permanecer nessa terra com retidão a Deus até o fim da sua vida, né? Porque para passar pela porta estreita não é fácil. A porta larga, ela é fácil, é essa aí, ó, é o caminho do mundo, o caminho da perdição, né? Como diz a palavra. Mas para ir para o céu exige renúncia, exige sacrifício. Você tem que se esforçar, né? A palavra de Deus diz que o reino dos céus é medido por esforços, e aqueles que se esforçam, eles se apoderam dele. Entendeu? É assim. Vamos continuar aqui com a parábola. E no versículo 41, né, já está acabando, vai até o 43. Diz assim: Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Deus odeia a iniquidade. É verdade. Lá no livro de Jeremias, ele fala sobre a desobediência. E ele fala sobre a desobediência daquele povo, né? Que abandonou o Senhor para servir aos deuses. Ele fala sobre a iniquidade, né? Sobre daquele povo. Então Deus ele abomina, odeia as pessoas que cometem a iniquidade. E aqui no 42 diz: E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E ele termina dizendo: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Para você que... Então, para você que não a gente tá tendo probleminha aí, mas depois a gente resolve, gente. Então, para finalizar, gente, o vídeo, né? Eu tava falando, para você que não tem uma vida com Deus, passe a ter. Para você ver, a gente está vivendo o fim dos tempos, onde as pessoas não acreditam mais na palavra de Deus. Por exemplo, estamos pregando aqui, estamos falando de Jesus, se arrependa, volte para Jesus, né?
Entregue a sua vida a Ele, né? Venha do jeito que você está. Ah, mas eu sou um viciado. O que Deus quer comigo? Ah, eu sou um drogado. Deus não me quer. Mentira, Deus quer você. Deus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. E Ele quer salvar você. Ele quer que você vá para casa um dia. Quer que você mude de vida, assim. Ele vai transformar a sua vida através do Espírito Santo. Amém. Tá? Mas você precisa escolher. O que Ele pede é só uma escolha, que é o livre-arbítrio que Ele te deu, de você escolher o caminho que você quer trilhar. Porque depende do que você escolher. Se você escolher estar com Cristo, você estará salvo e permanecer com Ele, abandonando tudo de errado, toda a vida que você tinha. É como você reiniciar, vamos colocar um aparelho celular, como você reiniciasse ele e deixasse ele de fábrica, novinho, e começasse tudo do zero. É assim que é uma vida nova com Cristo. Você começar de novo. Aí tem também, né, a parte da negação. Se você não aceitar, não tem problema, a escolha é sua também. Você pode escolher o sim, tanto não. Mas também essas escolhas, quando você partir daqui para a morte e chegar diante do Senhor no dia do julgamento, você vai questionar, mas Senhor, eu não fiz isso, Senhor, eu não fiz aquilo, Senhor, eu fiz isso. Não. Você vai ser condenado pelo que você escolheu, né? Que é as nossas escolhas aqui, que é o que define a salvação ou a condenação eterna lá em cima, nos E céus. a oportunidade é aqui e agora, né? É a Porque oportunidade. depois que passar para a eternidade não tem mais jeito, né? Isso, Não tem mais chance de arrependimento. Então, o é, momento é agora. isso, Entregue exatamente. para Jesus enquanto há tempo, né? É, porque ele coloca aqui, ó, lá no livro de Deuteronômio, fica olhando para ver se não para aí, que Uhum. o celular tá uma benção hoje. Deuteronômio, de capítulo 11, versículo 26, ele diz aqui, ó, eis que hoje eu ponho diante de vós, ou seja, de vocês, a bênção e a maldição. Vocês que escolhem. Então, vocês que escolhem ser abençoado ou amaldiçoado. No 27 diz aqui, ó, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje te ordeno. No 28 ele diz assim, ó, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes, que vocês não conhecem. Se desviar do Senhor, aqui ele fala sobre servir a outros deuses, servir a coisas que desagradam ao Senhor. Olha para você ver quantos hoje estão tirando um momento, acordam cedo e tiram tempo para Deus. São Quanto? poucos, né? Acorda de manhã, sabe como é o primeiro Deus? É você acordar e falar, Senhor, eu vou me ajoelhar e vou falar contigo, eu vou agradecer pelo teto sobre minha cabeça, sobre o meu dia, que o Senhor venha abençoar o meu dia e tudo. Mas não, a pessoa acorda, já vai lá, desperta, vai no banheiro, pega o celular e fica lá. E o primeiro Deus? Mas quando a situação aperta, a primeira pessoa que, a primeira, perdão, o primeiro que você vai lembrar é Deus. É. Ou seja, você só está dando o resto, você só está agindo do jeito que você quer, não do jeito que Deus quer. Não é assim. Temos que tratar o Senhor com respeito, que é o que conhecemos como temor. Tá? Então é dessa forma. E ele fala aqui, né, seguindo, quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-las, então, pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Aqui falava sobre aquele povo que teve uma escolha também. Eles podiam servir a Deus,
mas muitos abandonaram também para servir a outros deuses que eles não conhecem, como diz a palavra. Então, quem que você vai obedecer? Procure fazer a sua escolha perante o Senhor, né, mano? É verdade. Procura fazer a vontade de Deus, né? Dar o seu melhor para Deus. E também agradecer por tudo que ele... Desculpa, a gente parou aqui de novo, tá difícil. Eu acho que ele está Mas, programado só para 3 minutos cada mas pregação. é isso, né? Que venhamos fazer a vontade de Deus, venhamos buscar, né? Fazer a vontade de Deus e agradar a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, em tudo que a Verdade. gente fizer, né? E procurar também agradecer a Deus por tudo. E é isso, gente. Essa é a palavra de hoje. Que espero que Deus tenha falado no coração de vocês, assim Eu como creio que falou no falou. nosso também, né? Aqueles que abriu o coração, Deus vai falar sim, tá? Amém. Deus vai Glória a falar. Deus. E a gente vai estar orando, tá? A gente tem algumas pessoas para estar orando, que pediu oração pra gente, Uhum. através do WhatsApp, que perderam aí os seus entes queridos, né? Sim. Aí a gente vai estar orando também por essas pessoas, vai estar orando por vocês, vai estar orando por aqueles que mandaram oração para você também, né? Pediram. Pediram. Pediram Teve também, né? uma pessoa que perdeu o bebezinho, né, de 7 meses. É. A E gente vai é estar orando difícil, né? por essa mãe também, vai estar Uhum. orando por muitos. Quem a gente não souber e quem a gente esquecer, gente, o Senhor não esquece, tá? Uhum. O Senhor jamais esquecerá, tá bom? Ele vai Amém. abençoar a vida de cada um de vocês também. E a gente vai estar aqui, firme e forte, na presença do Senhor, tá bom? Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fica, gente, fica esse alerta com que o Senhor está pronto para te receber. O que ele está esperando é você tomar uma atitude, é você escolher chegar até Deus, abandonar essa vida que você está. Porque todas as vezes eu sei que quando você vai deitar, a sua mente não fica sossegada, a sua alma fica angustiada, você fica triste, pensativo ou pensativa. Você sabe que está errado, você sabe que ali falta Deus. Mas Deus ele espera uma atitude sua, uma escolha sua para que ele venha mudar a sua vida através do Espírito Santo. Mas você tem que passar a buscar. Comece a buscar uma igreja mais próxima de você, tá? Vá lá, abre o coração, converse com o pastor. Ele vai te orientar também. E assim você se entrega a Jesus. E você vai ver como que a sua vida vai mudar, tá bom? Então, fica com essa palavra abençoada. Vou deixar minha esposa finalizar, tá bom? Obrigado aí, amor, pela oportunidade. Deus abençoe a todos nós, né? E é isso, gente. Não esqueça também de se inscrever no canal, tá? Deixa o like para nos ajudar na divulgação do canal e para que a gente venha alcançar mais e mais vidas através da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Glória a Deus, fica na paz.